Acompanhem comigo a leitura. A palavra de Deus diz assim, Provérbios capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Então este capítulo aqui, como todo o livro de Provérbios, é dedicado à sabedoria e de modo especial aqui nós não temos provérbios, mas o que nós temos aqui é uma série de instrução sobre a sabedoria, a respeito da sabedoria. E essa instrução, ela tem 3 características aqui. O que o autor está aqui buscando para com seus leitores, o que o pai está aqui falando ao filho, é instruindo sobre a atitude que uma pessoa deve ter para buscar sabedoria. É isso que nós encontramos aí nos primeiros versículos. Nós encontramos também ele dando uma instrução sobre qual é a fonte dessa busca. Nós devemos ir a que ou a quem para obter a sabedoria. E é isso que nós vamos encontrar aí nos versículos 6 ao 10. E ele vai também mostrar aí o que é, então, o temer ao Senhor, uma vida de sabedoria, o viver pela palavra de Deus, a experiência da sabedoria, que é o que nós vamos estudar hoje aí nos versículos 11 ao 22. Então, resumindo aqui o ensino dos primeiros versículos, nós aprendemos que é uma necessidade buscar a sabedoria. O ser humano não é sábio. Nós precisamos adquirir essa sabedoria e nós precisamos nos empenhar para isso. Essa busca, ela não é uma busca fácil. As palavras aqui de Salomão e as palavras do pai ao filho denotam que há uma necessidade de um esforço, de um empenho, de um engajamento para que nós possamos obter a sabedoria. Mas essas palavras aqui de Salomão também dizem que é possível obtê-la, que ela está acessível. O final do versículo 5 diz assim: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento. Então, não é algo que nós não temos e nunca poderemos ter. Não é algo que nós não temos e que devemos nos esforçar, mas é muito difícil, nós não vamos alcançar. É ao contrário, é algo que nós não temos, devemos ter a humildade, reconhecer isso, devemos buscar, esforçar, cavar fundo como se busca tesouros, e nós vamos, pela graça de Deus, obter essa sabedoria, encontrar o conhecimento de Deus. Então é isso que nós temos nos versículos 1 ao 5. Versículos 6 ao 10, ele ensina então sobre a verdadeira fonte da sabedoria.
Nós estudamos isso e vimos que muitas vezes há equívocos a respeito disso. As pessoas pensam que a sabedoria está no conhecimento dos homens, né? No avanço da ciência, na produção acadêmica. As pessoas pensam que a sabedoria está também na longevidade de vida. As pessoas, né, têm tantas ideias sobre onde está a sabedoria, mas a palavra de Deus vai dizer que a fonte da sabedoria é Deus. Nós temos isso aí no versículo de número 6. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. Então nós buscamos de Deus a sabedoria, e como que nós fazemos isso? Da sua boca vem o conhecimento, ou seja, das suas palavras, da sua revelação, da Escritura, daquilo que Ele fala ao seu povo, e isso nos leva à Bíblia. Então essa busca por sabedoria deve ser realizada num compromisso constante de aprendizado com o Senhor através da sua palavra, daquilo que Ele revelou pela sua boca. Então nós aprendemos aí nesses versículos que a sabedoria verdadeira, ela é dada mediante a palavra de Deus. E a gente aprende então que devemos nos dedicar ao estudo da Escritura, a aprender aquilo que Deus nos revelou na sua palavra, e que à medida em que nós conhecermos essas verdades, isso produzirá ou trará aos nossos corações e às nossas mentes a sabedoria que a Bíblia Sagrada promete, né, e exalta e diz ser tão útil. E nós vimos também nesses versículos que essa sabedoria ela está ligada ao relacionamento com Deus. Nós vimos aí as palavras que Salomão usou, fala de pessoas que andam em integridade, fala também aí daqueles que são santos, né, de Deus. Então são palavras relacionadas a pessoas que andam no caminho do Senhor e que têm um relacionamento com Deus. A palavra de Deus usa esses termos para descrever as pessoas fiéis a Deus, as pessoas crentes nas promessas de Deus. Então nós aprendemos que esse caminho passa por Cristo, que é essencial para que uma pessoa obtenha a sabedoria, que ela conheça Cristo revelado na palavra de Deus. E mediante Jesus Cristo, em um relacionamento com Deus, ela vai sendo edificada, instruída na palavra de Deus, nas verdades de Deus, que são essenciais para um viver de sabedoria aqui nesse mundo. E hoje nós vamos então olhar aí os versículos 11 ao 22 deste capítulo. Eu quero que você observe aí comigo que a ênfase desse versículo, a primeira coisa dessa parte aqui, que eu quero ressaltar diante dos irmãos, é que a sabedoria, ela guarda e protege. Às vezes as pessoas pensam assim, mas como que é isso? Como é que é a experiência, então, de ser uma pessoa sábia, biblicamente, aqui nesse mundo? O que a sabedoria faz para aquele que é sábio? E a primeira coisa que Salomão, então, vai nos ensinar aqui, está aí declarado no versículo 11, é que a sabedoria guarda e protege. Observe, ele disse assim agora, o discernimento o guardará e o entendimento protegerá. E eu quero que você perceba que isso aqui é uma tese, é uma premissa aqui maior, que tem a ver com tudo que ele vai descrever no restante dos versículos aqui. Basicamente, a experiência da sabedoria na vida do povo de Deus é que o povo de Deus ele é guardado e protegido. Como assim? Nós vamos ver aí nos versículos seguintes, que ela protege da infidelidade. De forma prática, a sabedoria protege da infidelidade. É um conhecimento que carrega consigo um temor a Deus e a palavra de Deus, que livra a pessoa daquilo que seria infidelidade a Deus, daquilo que seria contrário à vontade de Deus, ao padrão de Deus. Basicamente, é isso que a sabedoria faz. Ela protege, ela nos guarda de sermos infiéis àquilo que é a vontade de Deus. Ela protege também pela fidelidade, olha que coisa. Ela nos protege da infidelidade, mas ela também nos protege através da fidelidade. Nós vamos ver aqui que a sabedoria é então esse conhecimento que nós vamos adquirindo pela palavra do Senhor, pela revelação do Senhor, que nos ilumina, que lança luz para que nós entendamos as realidades da vida, e todas elas, né, em todos os aspectos, e que o Espírito de Deus usa para nos guiar por um caminho que é correto, por um caminho que é aprovado por Deus, por um caminho que é marcado por fidelidade a Deus. Então, como que é a experiência da sabedoria? Ela nos
protege da infidelidade, mas ela também nos protege pela fidelidade, nos conduzindo a uma postura, a caminhos, a uma condição de vida onde nós vivemos em fidelidade com Deus. E tem uma outra coisa que ela opera, né, nos protegendo aí. O texto vai nos mostrar que ela nos protege também do juízo de Deus e nos concede recompensa de vida eterna. É assim que a sabedoria nos protege. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos pensar inicialmente nessa proteção da infidelidade. Como que esse conhecimento que Deus nos traz pela sua palavra, que vai formando nossa mente e nosso coração, nos livra de sermos infiéis ao Senhor nesse mundo aqui, nos vários aspectos da nossa vida. Olha aí, versículo de número 12, ele disse assim: a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Quero que você observe aqui algumas coisas. A ligação do versículo 12 com o 11. O versículo 11 diz que a sabedoria guarda e protege. Como é que ela faz isso? O versículo 12 diz assim: a sabedoria te livrará. Então observe, a sabedoria nos guarda e nos protege, nos livrando de determinadas realidades que nos jogariam para a infidelidade para com Deus. Então observe aqui, vamos resumir esse conceito aqui desses versículos 12 ao 15 aqui, pensando na realidade de más influências. Más influências. Porque se você observar aqui nos textos, o texto está falando de influências. E a gente precisa prestar atenção a essa realidade porque a maneira como Deus nos criou, Ele nos criou para relacionar com pessoas. Lembra? Em Gênesis 2, que Adão foi criado primeiro do que Eva, sua mulher, que Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. E a própria narrativa nos diz que Adão, ao constatar a realidade da sua vida, da sua existência, e de não ter outro de sua espécie para compartilhar, ele sentiu-se em solidão. E Deus, então, supre isso, criando a sua esposa, a partir da sua costela. Eu acredito nisso. Tá? O ser humano ele foi feito para relacionamento. E a gente, por causa dessa realidade, nós temos a tendência de sermos influenciados facilmente. E após o pecado, a realidade é que existem convívios, relacionamentos, palavras, contatos que nós trocamos com outras pessoas que não são boas influências. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Muito do caminho de infidelidade para com Deus, ele avança na vida das pessoas através delas deixarem uma porta aberta para receberem más influências. E a sabedoria te livra disso. A sabedoria vai te livrar de ser infiel a Deus ao perceber a realidade de que existem influências que você deve cortar na sua vida, que você deve bloqueá-las, porque não estão de acordo com a vontade. Dê uma olhada aqui no texto. Olha só, o texto diz assim: a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem. Então nós estamos falando aqui de pessoas, de relacionamentos, de interações com outras pessoas. E do homem que diz coisas perversas. Observe o versículo 13, que a ênfase continua dentro desse contexto de interações. Diz assim: dos que abandonam, das pessoas que abandonam. Olha o versículo 14, dos que têm prazer em fazer o mal, pessoas, nós estamos falando de pessoas aqui que têm prazer em fazer o mal. O texto continua dizendo aí no 15, cujas veredas são tortuosas, que se desviam. Esse se aí está falando de alguém que desviou do caminho. Então observe que esses versículos de Provérbios está aqui nos dizendo que a sabedoria nos protege da infidelidade para com Deus através de nos livrar de más influências. É isso que nós temos aqui. Agora, como é que vem essa realidade na nossa vida aí? A primeira coisa que ocorre, ou que a sabedoria opera na experiência do servo, da serva de Deus que está crescendo e obtendo sabedoria, é essa capacidade de reconhecer o mal.
texto diz: a sabedoria te livrará do caminho do mal. É a realidade em que a pessoa reconhece: olha, existe um caminho que é um caminho santo, um caminho justo, um caminho verdadeiro, um caminho que Deus aprova. E olha só, esse caminho, isso que essa pessoa está fazendo, que ela está dizendo, que ela está propondo, a maneira dela de viver, o seu exemplo, as suas palavras, como ela tem tentado me seduzir, o que ela está falando aqui no meu ouvido, isso é mal. Isso é mal. Eu não vou dar atenção a isso. Eu não vou enveredar por esses caminhos. Eu não vou acompanhar essas coisas, porque isso é um caminho mau. Deus reprova essas coisas. Olha, eu já aprendi na palavra de Deus. Isso é errado, isso é reprovado. Então a sabedoria, ela te livra, te ajudando a identificar o mal, aquilo que Deus reprova, aquilo que é diferente da sua palavra. É assim que nós aprendemos e somos livrados. Você se lembrar, Deus deu a Israel uma lista de mandamentos. Uma lista de mandamentos pelos quais eles tinham ali um critério avaliativo. Olha, não matarás. Isso aqui é errado. Isso é mal. De modo que a pessoa poderia olhar para desejos do seu coração, para atitudes de outras pessoas com outros na sociedade, né, manifestações de ódio, etc. E dizer: eu não vou dar atenção a isso não, isso é mal. A palavra de Deus me deu sabedoria para que eu entenda que esse não é um caminho de Deus. Eu vou sair fora disso, desse tipo de influência. Percebe? É isso que Provérbios está aqui nos dizendo. Essa é a experiência da sabedoria, assim que ela opera. E é bem provável que você tenha essa experiência, já tenha tido essa experiência muitas vezes na sua vida, onde você esteve diante de determinadas realidades, diante de determinadas possibilidades ou interações com outras pessoas, e aquela circunstância, o que estava sendo proposto, o que estava sendo anunciado, você de repente, opa, isso aí é errado. Isso aí eu já vi na Bíblia, já aprendi na palavra de Deus, que isso aí Deus não aprova não, eu não vou enveredar por esse negócio não. E você foi protegido pela sabedoria. É essa a experiência que a palavra de Deus traz aqui. Nos ensina que ocorre para aqueles que obtêm a sabedoria. Mas vamos ir adiante aqui. Tem uma coisa aqui impressionante, eu acho que eu vou gastar a maior parte do meu tempo falando sobre isso aqui. Esse versículo de número 12 ainda diz assim: e do homem que diz coisas perversas. Não é só reconhecer o mal como, isso aqui é mal, isso aqui é um caminho errado. Mas ele trata aqui de uma área, que é a área assim, capital, que são as palavras. Observe, do homem que diz coisas perversas. A palavra de Deus fala sobre o perigo da língua, não é? Um texto muito conhecido em Tiago capítulo 3, onde Tiago, irmão do Senhor, fala assim sobre a língua. Ele não está falando da língua como um instrumento físico, é uma parte anatômica do corpo humano. Ele está falando da língua como ela é usada na palavra, na comunicação. Ele diz assim: também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. É um texto chocante, mas que avisa de uma maneira solene o perigo da língua, das palavras, da comunicação. E Provérbios está trazendo para nós o seguinte: olha, a sabedoria vale a pena, porque sabe uma das coisas que ela te protege? É de você ser influenciado por pessoas através das palavras. Através da língua, da fala. É por palavras, irmãos, que muitas vezes nós somos levados ao mal, a fazer aquilo que Deus reprova. É por palavras. Provérbios 12, versículo 5 diz assim: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Através de palavras, os perversos, eles enganam, eles ludibriam, eles pintam uma coisa de um modo assim que não é realidade, eles colocam diante das pessoas ali palavras que seduzem, despertam nas pessoas desejo, e as pessoas então dão atenção a essas realidades e entram em condição de pecado, em caminhos reprovados pela palavra de Deus. É pela conversa, pela palavra. Por isso, a gente precisa ter cuidado, né? Quando alguém diz coisas assim. Você já ouviu isso? A gente ouve isso direto.
Mas quando a pessoa começa assim, a melhor coisa que eu fiz na vida, aí você já pode tomar cuidado, porque está lançando palavras para tentar te seduzir. Tipo, coisa boa na minha vida. Você quer uma coisa boa na sua vida também? Então dá atenção que eu vou te falar logo em seguida. E muitas vezes, a frase seguinte que complementa esse enunciado, né, com o rosto assim, resplandecente, aquele sorriso cativante, é algo contrário à palavra de Deus. É o contrário à palavra de Deus. Você tem que tomar cuidado com isso. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ter conhecido aquele sujeito que me mostrou como ganhar dinheiro de uma maneira que não é honesta. Não, foi bom, hoje eu estou bem de vida. Você está aí passando dificuldades, tem jeito mais fácil de ganhar. Você percebe como que tem um perigo nisso? E a sabedoria vai te livrar disso. Porque assim que a pessoa falar a melhor coisa que eu fiz na vida e alimentar com alguma coisa que você sabe que a palavra de Deus reprova, que é errado, que é imoral, vai falar assim, não posso seguir esse caminho. Se eu quero servir a Deus, eu de modo nenhum, mesmo que seja sedutor, tentador, mas eu não posso. Eu prefiro manter minha vida em simplicidade, em condições assim razoáveis, seguir meu caminho. Mas eu não farei isso, eu não quero prestar contas diante de um Deus todo-poderoso e santo. A sabedoria te livra disso. Nós somos enganados e seduzidos por palavras, convencidos e levados a fazer o que é errado, aquilo que é injusto. Então, esse é um grande perigo. A gente é levado a se comportar de maneira pecaminosa por causa de palavras. Nós somos levados a tratar os outros com injustiça por causa de palavras. Como que começam todas as subversões? Algumas são justas, né? Levantar contra autoridades ilegítimas. Mas a maioria das subversões são injustas. É se levantar contra a autoridade legítima. E como é que começam todas as subversões? Começam através de palavras. Alguém disseminando ali o descontentamento com aquela autoridade, com aquilo que está sendo feito, com determinadas posturas, determinada direção que a autoridade coloca, etc. É assim que começam. Coisas más, mas através da fala, do dizer. É pela fala que as pessoas também fazem o mal aos outros, difamando e caluniando, e às vezes querem embarcar outros naquilo, levar outras pessoas a ter essa percepção errada, injusta do outro, mas porque ficou dando ouvidos a difamações, a más influências, a fala de outras pessoas. E isso faz com que a pessoa realize julgamentos desinformados, preconceituosos, gera resistência. Tudo começa com dar ouvidos à má influência. Então você percebe como que a gente precisa de sabedoria? A sabedoria nos livra disso. É pela fala que pessoas más manipulam e convencem os outros de coisas erradas, de coisas ruins. Eu estava pensando ontem à noite e lembrei de crianças, né? Mas não é diferente conosco, mas eu acho que falar de crianças é mais fácil. Mas pessoas que estão com intenções erradas com crianças não atuam pela fala, se aproximam da criança de maneira agradável, falam coisas que tentam seduzir. Olha, tem um lugar legal para te mostrar. Olha, né, você quer fazer uma aventura comigo? Vamos ali em tal lugar, tem um doce, tem um sorvete, etc. E a criança, né, ela é mais ingênua do que nós para essas coisas. Ela abre as suas defesas porque ela está interessada na aventura, no sorvete, né, no lugar legal, né, aguçou sua curiosidade. Mas nós não somos diferentes, não somos. As coisas que são colocadas diante de nós são diferentes. Só as tentações, as seduções são diferentes. A maioria das pessoas que entram para o mundo de drogas e não entram por causa de traumas na sua vida, entram porque são seduzidas por uma experiência que é maravilhosa. Cara, você não experimentou isso aí, nossa, experimentar isso, você vai ver como que esse negócio é assim, super demais. É pela fala. A má influência. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11. Esse texto eu quero que você olhe comigo.
O diabo opera pela fala. Os filmes, né, colocam Satanás operando através de rituais, né? Através de rituais, de demônios horrorosos. Mas a Bíblia diz que Satanás opera pela fala. Deixa eu mostrar para vocês aqui em 2 Coríntios 11. A palavra de Deus diz assim, versículo 3. Mas receio que... Ele está dizendo aqui, eu tenho medo, eu temo. O que Paulo tem? Observe que isso é algo de temor. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Aqui ele está tratando da nossa vida espiritual, da nossa vida de devoção religiosa. E ele está dizendo à igreja assim, eu tenho um negócio assim que me faz temer, que é a abertura dos ouvidos, deixar essas portas abertas para receber, para ouvir palavras de pessoas que estão ensinando coisas espirituais, conteúdo religioso, doutrinas, questões de fé espúrias, erradas. Paulo fala de espírito diferente ou evangelho diferente, que não tem recebido. E como que vem isso? Vem pelo escutar, pelo ouvir, de forma semelhante ao que aconteceu no Éden. Como que o diabo desgraçou toda a humanidade ali, foi falando a Eva e seduzindo-a com uma promessa falsa e trazendo a ela um falso ensino religioso contrariando o que Deus tinha dito. Ali veio a desgraça do pecado sobre toda a humanidade, através disso. E Paulo está aqui dizendo, eu temo que as pessoas na igreja não façam isso. É pela fala, irmãos, que falsas doutrinas são transmitidas, que o diabo desvia pessoas, engana pessoas e mantém pessoas no erro. Às vezes tem pessoas que buscam e elas saem de um movimento errado, à luz da palavra de Deus, contrário às doutrinas bíblicas, base da palavra de Deus, e vão para outro movimento que também é errado. E o diabo vai, assim, trazendo pessoas que são usadas para disseminar evangelhos falsos, mensagens falsas, e isso faz com que as pessoas se mantenham no erro, nas trevas, no pecado, sob o juízo de Deus ainda, mesmo que estejam trilhando caminhos religiosos diferentes, ou às vezes só se aprofundando naquela mesma religião, se tornando mais fiel, mais dedicado, mas continua no erro, está errado. E isso é um perigo para a igreja, e a sabedoria nos livra disso. A sabedoria nos vai proteger dessa infidelidade quando alguém levanta-se e começa a pregar coisas contrárias ao que está na Escritura. Você já recebeu o conhecimento de Deus ali, a revelação de Deus que diz isso aqui, não? De jeito nenhum. Ou quando alguém tenta distorcer a Escritura, você fala assim, não, mas você está usando um texto aqui como pretexto, não é isso que a Bíblia ensina. É assim que a sabedoria protege, essa é a experiência da sabedoria na nossa vida. E isso não vai só na experiência dentro do ambiente religioso, mas existem falas que são contrárias aos valores e princípios e doutrinas bíblicas que nós encontramos também no mundo secular, onde as pessoas vão dizer assim, não, esse negócio aí que a Bíblia de Deus criou homem, mulher, macho e fêmea, não é assim não, porque existem realidades psicológicas envolvidas em que a pessoa pode ter um padrão físico, mas ela percebe-se de outra maneira e etc. E aí vão confrontando as realidades da Escritura Sagrada. E quem abraça isso entra em infidelidade para com Deus. Então a sabedoria te protege desta infidelidade quando você ouvir esse tipo de coisa e fala, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Deus sabe todas as coisas, que é bom, que estabeleceu bons padrões para o ser humano, disse na sua palavra. Versículo de número 13 de Provérbios 2 diz assim, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Aqui nós temos também más influências. Está se referindo aqui a pessoas que se desviaram agora. Diz assim, dos que abandonam. Então o que nós temos aqui agora, o perigo, não é pessoas em geral, mas pessoas que de algum modo elas já estiveram aparentemente no caminho certo,
No entanto, ela deixou este caminho certo e seguiu em outra direção. Ela deixou as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, ou seja, pessoas que se perderam no caminho. E a gente precisa tomar cuidado com isso também. Precisa tomar muito cuidado com isso. Um dos argumentos fortes das pessoas para influenciar os outros é esse. Já tive a experiência que você teve. E eu já fui de igreja também. Agora eu abandonei isso tudo, vi que esse negócio é só assim, pessoas se aproveitando de outras e etc, etc. E convencem pessoas. Por essa ideia da experiência. No entanto, a sabedoria, ela te protege disso, dos que abandonam as veredas da retidão. O que ele está dizendo aqui? Nós somos protegidos dos maus exemplos, de pessoas que rejeitaram a verdade, se entregaram ao erro e tentam, através dessa história de mudança, de abandono, de apostasia da verdade, da retidão, conquistar as pessoas. Como que isso é usado? Adolescentes, eu convivo com adolescentes na escola, eu já ouvi algumas vezes, você não precisa dar atenção a tudo que seu pai e sua mãe dizem, não. Eu parei de fazer isso há tempo, não foi ruim para a minha vida. Não. Percebe? Alguém que abandonou o caminho, e então começa a espalhar aquela má influência. Isso está assim o tempo todo presente na nossa vida. Presente na nossa vida. Sabe um problema sério na área religiosa? Igrejas sérias, que tentam lidar, conduzir as pessoas de maneira bíblica, tem sério problema com isso, em que pessoas que não concordam com determinadas coisas, como foram realizadas ou conduzidas pela igreja à luz da Escritura, e aí saem e dizem assim, não, já estive lá não, é injusto, não pode. E vão assim tentando convencer outras a minar a realidade de uma obra de Deus. E o que nos guarda disso é a sabedoria. Onde a gente vai perceber assim, não, peraí, eu não posso ouvir essa pessoa, olha, ela abandonou a retidão. A partir do momento que ela abandonou a retidão, a experiência dela não é de valia para a minha vida em fidelidade com Deus, é ao contrário. Ela vai trazer para mim infidelidade a Deus. Então a gente precisa tomar cuidado desse tipo de influência. Versículo número 14, ele diz ainda que dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus. As más influências, elas operam também pelos prazeres. Serve aqui dos que têm prazer em fazer o mal. As más influências vão lançar sobre as pessoas palavras e tentar seduzi-las, falando dos seus prazeres carnais, dos seus prazeres pecaminosos, da sua experiência de alegria em realidades da vida, em coisas fúteis. E nós somos protegidos dos maus exemplos e da conversa, da sedução dessas pessoas também que vão tentar vender uma vida de alegria, de regozijo, de realização e felicidade fora do caminho de Deus. Está cheio disso aí no mundo. Está cheio disso. Eu estava lembrando ontem, eu tive uma ocasião. E cada um falando do que ia fazer, né? Nas festas de final de ano, para as férias, né? Alegria da turma, Natal e Réveillon. E aí, perguntaram comigo, o que você vai fazer? Eu falei assim, Natal, né? Eu vou estar em casa com a minha família, a gente sempre faz um culto, a gente canta, depois a gente come, etc. E Réveillon, a gente sempre passa na igreja, um culto de ação de graça, depois come junto, etc. A pessoa falou assim, vida sem graça. Sem graça. Fulano vai para tal lugar, fulano vai para tal lugar, né? Fulana vai para o Réveillon em Copacabana, não sei o quê. E qual que é a ideia? É de você tentar cativar ali por experiências, prazeres mundanos. E se a pessoa ela não tem uma sabedoria bem formada nessa área, ela fica sentindo assim, será que eu estou perdendo alguma coisa? Não está perdendo nada. Mas se ela não está firme na sabedoria, é sedutor. É sedutor. Os ímpios e os desviados, eles se alegram e promovem um marketing pessoal em torno dessa ideia de felicidade e realização com coisas que Deus não aprova. As redes sociais, essa é uma grande prova disso. Pessoas vão lá e colocam nas suas festas, suas experiências, né, de celebrações,
onde Deus, sua palavra está ausente, mas não é que toda festa e celebração tem que ter Deus e a sua palavra, não, claro que não. Mas os valores de Deus e da sua palavra têm que estar presentes. E as pessoas põem lá suas festas e celebrações, onde muitas vezes você percebe que esses valores, que aquilo que a palavra de Deus ensina, está ausente daquele evento, daquela experiência, do que está ocorrendo. E nós somos protegidos pela sabedoria disso. Dos que têm prazer em fazer o mal se alegram com as perversidades dos maus. Nós vamos olhar e falar assim, isso aí é falsa alegria. Isso aí é alegria mundana, isso é momentâneo. Isso aí muitas vezes é usado para esconder uma necessidade interna do coração. A palavra de Deus nos dá sabedoria disso. O conhecimento de Cristo enche a nossa vida. Você percebe, como o apóstolo Paulo disse, você tem Cristo, você tem tudo. Mesmo que humanamente, circunstancialmente, você não tenha algumas coisas, passe por dificuldades, tenha falta de alguma coisa. Mas você está espiritualmente preenchido. Preenchido. Você percebe que com Cristo não te falta nada. Às vezes as pessoas têm uma falta, de sentir falta das coisas, porque esse anseio é que vai movendo elas atrás de experiência após experiência, experiência após experiência. E quando você encontra Cristo e sabedoria, você perde isso. Você está satisfeito. O texto diz no Provérbios 2,15, cujas veredas são tortuosas, se desviam e que se desviam em seus caminhos. Aqui ele está falando de padrão. Veredas tortuosas, veredas são assim, tem um padrão aqui, se desviam dos seus caminhos, é algo constante, se desviam, é algo padrão. Isso fala de uma característica de vida. Nós somos protegidos também disso, de entregarmos, de nos conformarmos a determinado padrão, determinado modo de viver que é característico do ímpio, que é característico do mundo, da pessoa sem Deus. É uma coisa impressionante isso. Uns dias atrás, estava conversando com uma pessoa, ela me disse assim, olha, eu não sabia que eu podia viver sem beber cerveja. Existe um padrão, e a pessoa acha que aquilo que é a vida. E a sabedoria da palavra de Deus vai te mostrar, olha, não, você pode viver sem essas coisas. Essas coisas são ruins, são condenáveis, que trazem o mal a você, a sua vida. Você pode viver de um modo diferente. A sabedoria te livra disso. E você vai, então, recusando todas essas más influências, identificando o mal, percebendo a má influência, percebendo essas palavras, os que dizem, e você vai falar, não, isso é errado, isso não está de acordo com a palavra de Deus, eu vou servir a Deus na sua palavra. Te livra da infidelidade para com Deus. É assim a experiência da sabedoria. Mas tem mais aqui, versículo 16 ao 19, ele vai tratar da impureza sexual. Esse é um laço, né, e um tropeço, e a causa de queda de muitos, a causa de ruína de muitos, a causa de consequências, de frutos amargos na vida de muitos, o envolvimento com impureza sexual. Há um tempo eu estava lendo um livro onde determinado autor, o livro trata de política, né, de poder no mundo, e ele disse o seguinte, que muitas pessoas que chegam a posições de autoridade no Estado, elas têm determinadas circunstâncias históricas na sua vida que são usados como ameaça, que desmoralizam, que são usados como meio de manipulação. Fulano de tal, descobrimos que ele se envolveu lá atrás com isso, ele fazia isso aqui fora do casamento. Se envolveu com pedofilia e tal. Vai fazer igual a gente quer, porque senão a gente expõe a culpa, desmoraliza mesmo a cara. Isso é um perigo. A impureza sexual é um perigo, não só para autoridades de Estado, mas autoridades eclesiásticas. Não? Você quer um líder de igreja desmoralizado? É o envolvimento dele com impureza sexual. Acaba no ministério. Acaba. A pessoa fica desqualificada para isso. Desqualificada por isso. E não somente pessoas, figuras que são autoridades no Estado, são autoridades na igreja,
mas a autoridade familiar também. Desmoraliza as pessoas. As pessoas envolvidas, né, com isso perdem a confiança dos outros da família, os corações são feridos, às vezes as famílias são destruídas, há afastamento de pessoas, gera decepção. Essas coisas têm impacto forte sobre as emoções e os sentimentos das pessoas. Às vezes tem impacto sobre a realidade financeira, patrimonial de pessoas. É uma desgraça. E a sabedoria livra disso. O livro de Provérbios avisa muito, né, quanto a isso. É um perigo muito grande. Então vamos olhar aqui, no versículo 16, ele diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adulta. Observe, a sabedoria como guarda, como proteção. Ela livra da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Lembrando aqui, quando a Bíblia diz da mulher adúltera, ela está falando de uma realidade que está relacionada ao pecado de pureza sexual. Não é assim, homens adúlteros não tem problema, não. É para todos aqui. A mensagem é para todos. Tá? Observe que o texto fala assim: a sabedoria também é o livrará da mulher adúltera. E o que ele quer dizer com isso não é assim, de uma pessoa específica. Não é esse o perigo. A ideia aqui é que a sabedoria ela te ensina, mais uma vez, a reconhecer o mal. A reconhecer o mal. Ou seja, diante de qualquer possibilidade, qualquer oportunidade, qualquer sedução que envolve impureza sexual, por exemplo, adultério, a sabedoria vai te ajudar a perceber, olha, isso não. Isso é errado, isso aí é ruína. Isso é uma forma de mal e tem consequências terríveis. Terríveis, eu não devo me envolver com essas coisas. Como? Êxodo 20:14, Deus ensinou, é pela sua palavra que a gente aprende a sabedoria. Deus ensinou o povo de Israel: não adulterarás. Parece uma coisa simples, mas esse padrão dentro de Israel, nos períodos de fidelidade, né, trazia sim uma sociedade em paz, diferente de qualquer realidade do mundo da época. E é a mesma coisa hoje. As pessoas que assumem esse padrão, sabem da palavra de Deus e mantêm a fidelidade com relação às coisas sexuais, elas têm um viver mais tranquilo, pacificado, ajustado, do que as pessoas nesse mundo, nossa época, que se entregam a experiências fora desses padrões. Isso é fato. Isso é fato. Provérbios 2,16 diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. De novo, nós somos seres que interagimos com os outros. As palavras, geralmente, são o início da caminhada, das escolhas que nós fazemos, boas ou más. E aqui de novo que lisonjeia com palavras, e eu trago isso dentro do contexto aqui. Cuidado com alguém que diz coisas assim, dentro dessa área da sexualidade. Cuidado com alguém que diz coisas assim: a melhor coisa que eu fiz na vida, de novo, a melhor coisa que eu fiz na vida, e logo em seguida vai emendar com alguma coisa que a Bíblia reprova nessa área. Por exemplo, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter largado meu marido. Foi ter largado minha esposa, minha mulher. Não, porque agora eu posso sair com quem eu quiser, eu posso ir para não sei aonde, eu posso conhecer vários lugares, levar pessoas diferentes, não sei o quê. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ter me aberto para uma experiência homoafetiva. Percebe? Impureza. O que tem a ver com esse tipo de escolha da palavra? Impureza. Tem a ver com um padrão de sexualidade. E, irmãos, que engano essas coisas, que ilusão, que pobreza, na verdade. Isso é muito pobre, isso. Pessoas que abraçam vidas assim, sem compromisso de casamento, sem compromisso com outras pessoas nessa área. O que elas experimentam, na verdade, é uma realidade onde os outros usam o melhor delas. E elas também, egoístamente, usam o melhor dos outros, em termos de saúde e de capacidade financeira. E aí, quando a saúde falta, ou a finança míngua, essa pessoa é deixada às mínguas. Ou ela deixará alguém às mínguas.
Ou como eu tenho visto histórias disso. A pessoa se envolveu com alguém, estiveram juntos, foram tais lugares e dormiram várias vezes juntos, curtiram a vida, viajaram juntos, mas quando a saúde foi embora, ficou sozinho, sem saúde. Quando o dinheiro acabou, ficou sozinho, sem dinheiro, apertado. Isso é perverso. Isso, assim, é triste, maligno. Mas as pessoas lardeiam isso como se fosse assim, uma grande coisa no mundo, e o cristão vai reconhecer, olha, Deus não estabeleceu esse padrão. Deus não estabeleceu. Eu vou sustentar o que Ele estabeleceu, porque isso era bom para mim. Mesmo que em uma realidade de pecados tenha dificuldades. Nem sempre, né? O casamento e a vida de casado, ela é pacífica e tranquila. Mas é melhor. Olha como que são as coisas nessa área da sexualidade. Eu tenho visto as pessoas promoverem arranjos assim, contrários à palavra de Deus. É possível que você já tenha visto isso. Eu tenho visto. As pessoas estão promovendo coisas como, por exemplo, trisal e poligamia. O que é trisal? Quando 2 homens e uma mulher vivem juntos, ou 2 mulheres e um homem, geralmente é isso, vivem juntos. O que é isso, na verdade? Isso é uma distorção de padrão sexual bíblico que, na verdade, mostra 3 pessoas entregues à promiscuidade profunda. É isso. O que é esse negócio? É uma promiscuidade profunda. É uma orgia com nome mudado. Você percebe? E as pessoas estão vivendo essas coisas assim, que são coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. São alegrias falsas, isso é danoso, isso trará consequências graves. Poligamia, também tenho visto em vídeos algumas mulheres que praticam, que foram para o islamismo. Eu já vi de algumas mulheres brasileiras que foram para o islamismo, se mudaram até do Brasil, algumas, e entraram numa realidade onde estão casadas, como o islamismo reconhece, com um homem, mas compartilham aquele homem com outras esposas. Tá? E as mulheres, assim, tentando falar que aquilo é uma coisa boa. Não, me perguntam como é que é, mas é bom porque você tem outras amigas dentro de casa. Que loucura. Não, isso é muito bom porque assim, o homem muçulmano, ele é muito do negócio, ele está muito fora de casa, você tem companhia. Você tem alguém para estar lá, você tem... Gente, isso é um testemunho fracassado de uma relação de homem e mulher. É simples assim. Porque uma boa, santa relação de um homem com mulher, à luz da palavra de Deus, como Deus quer, é uma relação onde os dois são amigos. É uma relação onde os dois se toleram juntos, têm agrado um pelo outro, são companheiros um do outro. É isso que tem que ser. Então esse tipo de coisa assim, é fofoca, é lorota, é má influência, para assim, justificar um padrão de promiscuidade sexual, de impureza sexual. E a gente deve expandir isso aqui. A sabedoria nos livra dessas coisas, nos livra também, eu quero expandir aqui para a pornografia. E eu não estou exagerando aqui no texto, impondo isso ao texto, porque se você lembrar lá em Mateus 20, capítulo 5, versículo 27, Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Diz aqui fala de impureza. Se há um olhar impuro, seja por que meio que for, por que plataforma que for, por que tipo de contato que for, isso é impureza, é errado, é pecaminoso. E as pessoas têm assim, se prendido, se entregado a isso. O pensamento impuro e usado de elementos assim, para estimular isso, que é pecaminoso, que é viciante, que marca o coração, que vai produzir memórias que depois elas não serão assim, muito agradáveis num relacionamento futuro com alguém. A sabedoria bíblica te livra disso. Ela vai te lembrar e te fazer lutar como crente com essas coisas. Fala assim, não, isso é errado, não quero isso na minha vida. Eu vou tentar lutar com isso, dia após dia após dia. Versículo de número 17, ela nos ensina a reconhecer o perigo espiritual envolvido. Diz assim, em Provérbios 2,17, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus.
Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos, porque todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Então aqui ele está falando de perigo espiritual, fala da aliança com seu Deus. Essa mulher, ou a pessoa que se entrega a esse tipo de conduta, é uma pessoa que rompeu com Deus, com o padrão de Deus. Pensando aqui em Israel, Deus deu aliança, que era ali manifesta pelos mandamentos, onde tinha lá, não adulterarás. Uma pessoa que se entregou à impureza, que não está mais assim buscando, compromissada em tentar viver aquele padrão, ela esqueceu da aliança do seu Deus. É um testemunho de impiedade. E o que acontece com a pessoa nessa condição? O versículo 19, a casa dela se inclina para a morte, suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. E aqui a morte não é física, mas é a morte espiritual, é a derrocada moral. Essa casa, esse tipo de vida, ele leva a pessoa, ele afunda a pessoa numa derrocada espiritual e moral profunda. O versículo 19 alerta, todos que se dirigem a essa mulher não voltarão. Se você sair disto, é difícil. Oh, irmãos, e como é difícil. Como é difícil. A gente ajuda as pessoas que estão envolvidas em padrões de sexualidade que são contrários à palavra de Deus. É difícil. A psicologia fala até de vícios nessa área. Por quê? Porque são práticas que trazem prazer. E o prazer, ele seduz. Quando você experimenta algo que te dá prazer, você deseja de novo. Se você nunca comeu um chocolate gostoso, você nunca liga para ele. Mas o dia que você põe aquele chocolate de R$80 lá do shopping na boca, você fala assim, eu não gosto mais do batom. Percebe? Então isso te prende. Então é um perigo enorme isso, que pode te levar para uma ruína completa. E a sabedoria vai te livrar disso, vai falar assim, olha, não, eu vou esperar. Eu vou fazer as coisas com a palavra de Deus. Eu vou esperar o meu casamento. Vou esperar a pessoa que Deus preparou para a minha vida. Eu vou no casamento viver como Deus ordenou. É digno de honra, o leito sem mácula. A sabedoria vai te ensinar, olha, é isso o caminho. Não entra por outro, não, que é infidelidade contra Deus. Isso dá errado. Como é que a sabedoria nos protege aqui agora positivamente? Então, ou seja, pela fidelidade. Provérbios 2:20. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Observe aqui, a sabedoria protege-nos pela fidelidade. Quando você adquiriu a sabedoria, você aprendeu, foi instruído, encharcado da mensagem das Escrituras Sagradas, isso realiza em você agora um senso, um discernimento onde você reconhece o que é o padrão que eu devo viver. Qual que é a maneira que, se eu viver minha vida, vai redundar em maior bênção para a minha vida, mesmo nesse mundo pecador. Como que eu posso ter aqui menos problema, mais alegria, mais tranquilidade, mais paz? A sabedoria vai te ensinar esse caminho de fidelidade a Deus. Ela vai te dar esse conhecimento que vai iluminar sua mente, seu coração. Ela vai proporcionar conhecimento pelo qual o Espírito Santo vai usar para te guiar no caminho correto de fidelidade a Deus aqui nesse mundo. É assim que funciona, essa é a experiência da sabedoria. Você conhece a Bíblia e agora o Espírito de Deus fala assim, você tem que viver nesse caminho. Como é que eu sirvo a Cristo? A Bíblia diz que é dessa forma, eu vou fazer isso. Não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Aqui, está na Bíblia, eu vou fazer como a Bíblia diz. Como é que eu vivo o meu casamento? Aqui, vou buscar fazer como a Bíblia diz. Mesmo que isso me leve a ter que me arrepender de determinadas posturas, abandonar determinadas coisas, mas eu vou fazer como a Bíblia diz. Aqui o caminho, essa é a fidelidade com Deus. Como é que eu vou exercer minha profissão, meu relacionamento, minhas interações com os outros? Com justiça, com equidade, sem provocação, sem difamação, com ética. Que é o que a Bíblia diz. Como ao Senhor. Assim ela nos protege através da fidelidade. De aprontar para nós o caminho dos homens de bem. E nos guardar nas veredas dos justos. Essa é a experiência da sabedoria. Ela nos protege também do juízo e traz a recompensa. Olha 21:22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Você deve lembrar aqui que a promessa, a instrução aqui em Provérbios, ela está no contexto onde estava em vigência a antiga aliança com Israel, onde Deus prometeu ao povo assim, se vocês forem fiéis a mim, eu vou conceder vocês a terra. Lá vocês viverão muitos anos, eu vou abençoar. Mas se vocês forem infiéis, eu vou arrancar vocês de lá. Então é nesse contexto que está aqui a palavra. Agora você deve lembrar que a terra
é também um tipo claro da bênção de Deus para o seu povo após essa vida aqui. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas lá em Hebreus, capítulo 3 e 4, o autor de Hebreus vai falar disso, né, da promessa do descanso relacionado à terra, que não cumpriu-se completamente com a apropriação da terra de Canaã, porque aquilo era um tipo que fala do descanso vindouro, do descanso eterno que Deus tem para aqueles que são fiéis a Ele. De modo que o que esse texto está aqui lembrando é que a sabedoria nos protege, então, do juízo de Deus. Versículo 22, mas os perversos serão eliminados da terra. Quem não atender a esse caminho de sabedoria, ao fim, ele será lançado para fora, longe das promessas do Senhor. Número 21, os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Mas aqueles que forem fiéis a Deus, esses receberão a bênção do Senhor prometida na eternidade. A gente vai receber. São esses sábios, os que têm experiência da sabedoria, os que conhecem o temor do Senhor, da palavra de Deus, são esses os que ouvirão de Cristo, vindo bendito meu Pai, da posse do reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Eles são santos de Deus, os íntegros na terra. Então é isso que esse texto nos traz. Eu espero que isso tenha servido de te encorajar a procurar a sabedoria. A linguagem aqui da Escritura é muito bela. Você precisa reconhecer o valor da verdadeira sabedoria na sua vida e buscar por isso, assim, profundamente. Você lembra aquelas imagens da cava que os garimpeiros fizeram para retirar ouro ali em Serra Pelada? Você se lembra disso? Você se lembra daquelas cenas ali, no final dos anos 80? Aquele formigueiro de gente escalando barrancos em escadinhas esquisitas, com sacos nas costas, e cavando a montanha, cavando fundo. Por quê? Porque estavam interessados nos tesouros contidos no meio daquela terra. E essa é a busca, irmãos, que a gente deve ter. Versículo 4 do capítulo 2, se buscar a sabedoria como a prata, e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor. Vale a pena, a sabedoria bíblica é o tesouro verdadeiro. Quando a gente busca, a gente encontra. Deus vai formando isso na nossa mente e usando isso, o Espírito Santo usa isso para nos livrar, para nos proteger. Livrar da infidelidade, das más influências e nos proteger, nos mostrando o caminho do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar?